Olá! Indireta ao vivo. Bom dia nessa sexta-feira. Olá, Bruno. Bom dia. Tá super cedo aí, né? Bem, aqui já tá de tarde. Está conseguindo me ouvir bem? Você me ouve? Oi, Douglas. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Se não estiverem ouvindo, escrevam aí, não tô ouvindo. Vamos lá. Hoje eu queria conversar sobre a diferença entre os processos de cidadania, tanto judicial quanto administrativo, porque existe muita gente que confunde no sentido de que os dois processos eles não são alternativos. Assim, por exemplo, eu tenho descendência de italianos, mas eu quero fazer meu processo por via judicial porque demora menos. Não funciona assim, tá? A regra é que o processo ele tem que ser por via administrativa quando a transmissão não tem impedimentos, né? Então, vamos supor, você tem lá o italiano e os descendentes em linha reta, nessa transmissão não tem nenhum impedimento, tanto por via paterna quanto por via materna, tá? Também dá para fazer o processo de cidadania por via materna, por via administrativa, quando não tem impedimentos. Então, nesses casos, o processo tem que ser necessariamente feito através do consulado italiano de jurisdição ou do comune de residência, se a pessoa reside na Itália, tá? Tem que ser feito por via administrativa, não tem como entrar, assim, não é que não tem como entrar por via judicial, tem, o papel aceita tudo, mas em casos semelhantes, o juiz entendeu que não era competente para julgar o mérito da questão e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, porque a competência para julgar essa questão é da autoridade consular, no caso dos consulados, ou do oficial do Estado Civil, no caso dos comunes. Oi, pessoal, bom dia. Tô vendo que tá entrando outras pessoas. Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira e eu atuo em processos de cidadania italiana, processos judiciais, desde 2012, tá? Hoje a gente está falando sobre a diferença entre os processos de cidadania italiana por via administrativa e os processos por via judicial, tá ok? Então, como eu estava dizendo antes, para quem chegou agora, não, não é, esses dois procedimentos, eles não são alternativos. Assim, não é que você escolhe o processo que você quer fazer, ou por via administrativa ou por via judicial. Quando a transmissão da cidadania, sua árvore genealógica não tem impedimentos, o processo tem que ser feito por via administrativa, tá? Necessariamente. É assim, é uma regra. Agora, nos casos em que exista um impedimento legal, aí sim o processo tem que ser feito por via judicial. Um caso clássico é o de cidadania por via materna pela lei de 48, com impedimento de 48, tá? Nesse caso, que a gente já até conversou aqui, e se vocês tiverem curiosidade de saber, esse bate-papo ao vivo ficou gravado no YouTube, tá? Se trata da transmissão materna quando o filho da italiana nasce antes de 48. Nesse caso, não tem como fazer por via administrativa. O consulado ou o comune vai negar e vai negar com razão, tá? Então é só por via judicial, até eles não mudarem a lei, né? Mas já tem muita jurisprudência favorável nesse sentido, tá? Então, assim,
O que muito provavelmente o juiz vai conceder a cidadania, o reconhecimento da cidadania nesse caso da via materna, por via judicial, mas a questão é que se o juiz entender que a documentação está completa e correta, não tem por que negar, né? Mais ou menos assim. Bom, mas voltando aí na diferença dos dois processos, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês deixem aqui a pergunta de vocês, que no finalzinho ou daqui a pouquinho eu vou passar recolhendo todas as perguntas e respondendo aqui, tá ok? Olá, Amanda, Caroline, sejam todas bem-vindas nesta manhã de sexta-feira maravilhosa. Aqui já são 14h14, olha, dá sorte esse número. E tá fazendo um calor insuportável. Bem, então, nos casos em que existe o impedimento legal, só via judicial. Também existem aqueles casos em que a pessoa fez o pedido por via administrativa, porque tinha direito a pedir por via administrativa, e o consulado negou porque faltou um documento, porque não ficou claro uma coisa, porque o declarante foi uma terceira pessoa, enfim. Nesses casos em que tem uma negativa tanto do consulado quanto do comune, tá? Esse é o mesmo procedimento, tanto no consulado quanto no comune, é a via administrativa, tá? O que muda é onde a pessoa reside. Esse procedimento, aí, dependendo do caso concreto, a gente pode ingressar com processo judicial para reverter essa situação, né? Vai depender muito do caso concreto. Então, dito isso, a via judicial, que as pessoas dizem, é muito mais rápido, é mais confortável, porque não precisa sair do Brasil. Eu já vou explicar o porquê de tudo isso que as pessoas dizem, tá? Ela não pode ser simplesmente assim, entrar com um processo e pronto. A gente tem que ter um motivo, um interesse em estar ingressando com esse processo judicial, tá ok? Aí, voltando naquela questão que as pessoas falam, mas via judicial é mais rápido. Mais rápido, assim, a tempística ela é muito relativa, tá? Porque a gente sempre depende da autoridade competente em questão, tanto do consulado quanto do tribunal, do juiz, do oficial do Estado Civil. Mas, fazendo um resumo meio assim por cima, a gente pode dizer que o processo mais rápido, digamos assim, é aquele por via administrativa diretamente na Itália, né? A pessoa não tem impedimento, é aquela via paterna ou materna sem impedimento, ela vem para a Itália, ela faz a residência dela na Itália, porque isso é um requisito para poder ingressar com o processo aqui, e inicia o processo dela através do comune que ela escolheu, pode ser qualquer comune, tá? Desde que ela seja residente. E esse processo costuma demorar em torno de uns 3 a 5 meses. Pode ser menos, pode ser mais. Vai depender muito do comune, da rapidez do oficial, da rapidez do consulado em responder a tal carta de não renúncia. Então, vai ficar um pouquinho mais ou menos nesse tempo aí de duração. Já os processos através do consulado, e eu me refiro aos consulados italianos no Brasil, tá? Estão demorando aí vários anos. Consulado de São Paulo, a Embaixada de Brasília, Consulado de Curitiba, eles estão com uma espera de 8 a 12 anos, tá? São Paulo mesmo está convocando as pessoas que se inscreveram na fila de espera em 2007. Então a gente tem aí 12 anos de fila de espera. E quando a gente fala de fila de espera,
Não é que você entrou com um pedido e está esperando o processo terminar. Não. Você fez o pedido e você está esperando ser convocado para apresentar a documentação original para só então começar o processo. Então, desses 12 anos aí, vamos colocar pelo menos uns 2 para ser bem para ser bem otimista, né? Bem, os demais consulados aí vai depender um pouquinho, né? Rio de Janeiro me parece que é um pouquinho mais rápido, enfim, mas é aquela questão, você depende do seu consulado de jurisdição, você não pode entrar em qualquer consulado, você tem que respeitar essa jurisdição que é justamente o lugar onde você reside. Tanto é que quando você faz o pedido de cidadania, um dos documentos que você precisa juntar é justamente o comprovante de residência, né? Pois bem, e o processo judicial? O processo judicial, ele atualmente está demorando mais ou menos aí uns 24 meses, tá? Então ele é intermediário, ele é mais rápido que aquele no consulado, porque tem essa fila de espera, só porque tem essa fila de espera, tá? Porque a partir do momento que a pessoa é convocada, a cidadania não demora muito. E é mais demorada do que a via administrativa, aquela feita no Comune, de 3 a 5 meses, tá? Mas as pessoas acabam querendo ingressar com a via judicial, mesmo não tendo os requisitos, porque na via judicial, primeiro que você não precisa estar na Itália, né? Você não precisa, não tem essa questão da residência. Você pode, se você mora no Brasil ou em qualquer outro país, você vai continuar ali seguindo a sua vida tranquilamente, sem ter que vir em nenhum momento para a Itália. E também pela possibilidade de reunir outros familiares num mesmo processo, tá? Porque a via administrativa, olá, coraçõezinhos, obrigada pelos coraçõezinhos. Coloquem os coraçõezinhos, porque daí o Instagram entende que esse assunto é relevante e faz chegar para outras pessoas, tá bom? Essa questão aí da via judicial, então, ela parece ser uma via interessante, vamos dizer assim, porque você pode reunir outros familiares no mesmo processo, né? O que na via administrativa você não pode fazer, porque o processo de cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana iuris sanguinis por descendência, ele é um processo personalíssimo. Isso quer dizer que só o requerente pode requerer, certo? Não dá para fazer outra pessoa fazer no lugar dele. Então, por exemplo, se a pessoa tem interesse de vir para a Itália fazer esse processo aqui e ela tem um irmão, uma irmã, se os 3 quiserem o reconhecimento da cidadania italiana, os 3 vão ter que vir para cá fazer o processo de residência, fazer o processo de cidadania, assinar o pedido formalmente, certo? E a mesma coisa no consulado, cada um vai ter que mandar um pedido separado, porque cada pedido corresponde a um processo, digamos assim, tá? Depois, na hora de apresentar a documentação, sinceramente, eu não sei como que os consulados eles se organizam, mas a princípio, cada requerente tem que apresentar um pedido único, com exceção dos menores de idade. Então, se o requerente tem filhos menores, aí ele pode fazer esse pedido da cidadania dos menores já junto com a dele, porque na verdade ele está já representando os menores e pela lei italiana a cidadania dos menores acompanha aquela do genitor, então tá tudo certo, tá? Bom, dito isso, falamos sobre a diferença dos 2 procedimentos, falamos sobre a tempística dos 2 casos. Vamos falar então como que funciona o processo, quais são as etapas tanto do processo administrativo quanto do processo judicial. Bom, vamos falar primeiro do processo administrativo, tá? Oi, Fran! Fran tá deixando
eu vou responder depois, vou terminar essa parte aqui, daí eu respondo as perguntas de vocês. Vão deixando aí por enquanto, depois eu volto tudo e vou respondendo como eu fiz as outras vezes, tá? Bom, processo administrativo. Aquele do consulado, você tem que imprimir, baixar o formulário no site. No próprio site do consulado você já encontra todo o passo a passo, né, para fazer esse pedido. E uma vez que você envia o pedido, você só precisa esperar. Esperar bastante. Brincadeiras à parte, você só precisa esperar ser convocado para só então você apresentar a documentação. É lógico que é interessante você já saber onde é que estão todas essas certidões e se precisa de eventual retificação, tá? Porque no momento que você for convocado, você precisa já estar pronto. Para emitir algumas certidões no Brasil, é só você contatar o cartório, são questões de alguns dias, né, para você conseguir tudo. Mas se você tiver que ir procurar onde é que está o documento, no momento que você for convocado, você não vai ter tempo para isso. Então, se organiza com uma certa antecedência. Tem gente que fala, mas eu vou emitir todas as certidões agora em inteiro teor e depois, quando eu for convocada, eu vou ter que emitir tudo de novo, eu vou gastar com isso. Vai, é verdade, mas não tem outra possibilidade, outra forma de você ver se existe algum erro, algum impedimento, alguma coisa que pode dar problema na hora que você for convocado. Então, é uma despesa, com certeza, mas eu acho que vale a pena você reunir tudo, ver se está tudo certo, se precisa de retificação. Algumas retificações podem ser feitas diretamente no cartório, mas outras não. E se não der para fazer no cartório, você vai ter que fazer por via judicial no Brasil, o que vai demorar um pouquinho para sair, tá? Então, fica a dica para quem está preparando essa documentação para ingressar no consulado. E o processo feito diretamente na Itália funciona da seguinte forma: o requisito para você ingressar com esse processo aqui é, como eu falei, a residência, tá? A residência é tudo. Então, vamos supor que a pessoa se transferiu para a Itália, certo? Se transferiu para cá e a primeira coisa que ela precisa fazer é emitir o Código Fiscal, que é uma espécie de CPF italiano, tá? Com esse documento, ela pode já requerer ir até o comune onde ela quer residir e fazer o processo de cidadania, e ela pode procurar um oficial do Estado Civil, ou, dependendo do comune, se é um comune muito grande, provavelmente vai ter um setor específico para a cidadania italiana, tá? Como é o caso de Roma. Roma tem um setor específico para reconhecimento de cidadania e digamos assim, uma sala com vários funcionários, porque a demanda de Roma é muito grande. Mas o que não acontece nos comunes pequenos, né? Às vezes o mesmo oficial de Estado Civil que faz a cidadania é o mesmo que atende as pessoas no guichê e faz emissão de certidão, enfim. Vai depender bem do tamanho do comune. E você apresenta a sua documentação original, tá? Logo no início. Vocês notaram que chegou, fez o código fiscal, tá? Foi até o comune, apresentou a documentação e com base nessa pré-análise, que na verdade o oficial do Estado Civil não faz uma análise, tá? Ele só verifica que você tem realmente a documentação está completa para ingressar com o processo e ele emite um documento que te autoriza a pedir a sua inscrição anagráfica, que é a residência, tá? Se não for um comune muito pequeno, que ele mesmo vai fazer. Se for ele mesmo que for fazer a residência, ele não vai emitir nada, ele simplesmente vai fazer residência, tá? Mas eu tô levando em consideração aí um comune de médio porte, um comune grande. E para que você precisa dessa autorização? Porque
Na Itália, para você fazer uma residência, você precisa ser cidadão italiano ou, se você é estrangeiro, você precisa ter visto. Você precisa ter um permesso de soggiorno. Então, como existe uma normativa que é específica para quem tem descendência de italianos e vai ingressar com esse pedido de reconhecimento da cidadania italiana, então, nesse caso, você pode fazer a residência sem ter o permesso de soggiorno, tá? Isso foi uma mudança na lei em 2007, porque até 2007, as pessoas que faziam o processo diretamente na Itália, elas precisavam ter um permesso, primeiro fazer um permesso de turismo. Existia um permesso de soggiorno para turismo. E daí eles tiraram esse permesso, né? Porque alguns países, assim como o Brasil, os brasileiros podem entrar dentro do espaço Schengen, né? Podem ingressar na Itália por um período de 90 dias sem precisar de visto, tá? É tudo uma questão de convenção com o país, mas o Brasil tem isso daí e é recíproco com o Brasil. Então, uma vez que você fez o seu pedido de inscrição anagráfica, que é a residência, você vai ter que esperar o tal do guardinha passar. Vigília urbano ele se chama, tá? É um guardinha, sim, que vai até o seu endereço, a sua residência, aquele lugar onde você falou, que você reside, e vai verificar se você realmente reside ali. Vai apertar a campainha, vai ter que te encontrar e vai fazer umas perguntas para você. Não necessariamente ele vai verificar a casa, tá? Mas algumas perguntas no sentido de quanto é grande a casa, quantos quartos tem a casa, quantas pessoas vivem na casa, quantas pessoas são residentes na casa, o que é diferente, tá? Você, às vezes, aqui na Itália pode acontecer da pessoa ser residente naquela casa, mas não morar ali, tá? São coisas diferentes. Geralmente os jovens fazem isso, porque eles deixam a residência na casa dos pais e vão estudar, fazer faculdade numa outra cidade, e daí eles não transferem a residência, tá? O que não é o correto fazer, né? O correto é você residir no lugar onde você realmente dorme todos os dias. Mas o vigília urbano, esse guardinha vai verificar tudo isso daí e se tiver dentro dos parâmetros corretos para fazer a residência, ele vai mandar uma comunicação para o comune competente e o comune vai então inserir esse dado dentro do sistema deles, vai, digamos assim, vai completar essa residência. Existe uma lei de 2012 que diz que do momento que você faz o pedido de residência, você já pode dizer que é residente ali, e daí pode fazer a autocertificação. Não quero entrar muito no mérito dessa questão, mas vamos falar aqui desse caso concreto do processo de cidadania, que a gente está falando de um estrangeiro, um extracomunitário, tá? Um brasileiro, que faz a primeira residência como estrangeiro para fazer esse processo de cidadania, tá? A gente está falando especificamente sobre isso. Então, a residência ela vai ser concluída no comune e a partir daí a pessoa pode ingressar com o pedido formal de cidadania italiana. Esse tempo aí entre o pedir a residência e o ingressar com o processo de cidadania, tecnicamente, tem um tempo de 45 dias, que pode não demorar tudo isso, porque o procedimento de residência, ele demora até 45 dias. No sentido de que se você fizer o pedido hoje e depois de 45 dias você não tiver, o vigília não tiver passado, você não tiver recebido nenhuma resposta, você pode simplesmente se considerar residente naquele comune. É basicamente isso que diz a normativa, tá? Mas pode ser que demore menos, né? Vai depender muito do caso concreto, do comune competente, da rapidez do vigília em passar, tá?
Não quer dizer que você precisa esperar necessariamente os 45 dias. Mas, uma vez que essa parte se concluiu, você então faz o pedido formal. O que eu chamo de pedido formal? É aquele pedido que você assina. Você vai entregar a documentação original, que no primeiro momento você só mostrou para o Comune, tá? Ele muito provavelmente não ficou com seus originais. E daí você vai entregar para ele dessa vez e vai colocar uma marca da bolo de 16 euros neste pedido, nesta folhinha que ele vai te dar para você preencher. E você pode considerar essa folhinha como o início do seu processo formal. E a partir daí, você vai ter que aguardar o procedimento do reconhecimento da cidadania italiana. O que o oficial do Estado Civil vai fazer? Vai entrar em contato com o comune onde o antenato nasceu, para fazer para verificar algumas coisas, depois, enfim, vai fazer todo o trabalho que ele precisa fazer ali. E também vai fazer um pedido para o comune, para o seu consulado de jurisdição, da tal carta de não renúncia. O que é essa tal carta de não renúncia que todo mundo diz por aí nos blogs da vida? É um documento que o consulado emite e que atesta que você, requerente, não renunciou à cidadania. Ah, mas não é do antenato? Não é o antenato que não pode se naturalizar? Sim, ele não pode se naturalizar. E você, nessa documentação que você entregou no Comune, você já juntou uma CNN, uma certidão negativa de naturalização. Mas a gente precisa também saber, né? O oficial do Estado Civil precisa ter certeza que você, requerente, também não renunciou à cidadania. E essa é a carta de não renúncia que às vezes demora um pouquinho para chegar, tá? Concluído tudo isso, o oficial do Estado Civil te comunica que o processo acabou e que a sua cidadania foi reconhecida. E aí você só precisa assinar o livro de registros de nascimento, porque eles vão transcrever o seu nascimento. A sua certidão de nascimento brasileira, eles vão lá e vão fazer uma outra certidão, só que certidão italiana, tá? Vão pegar um registro, a mesma coisa que foi feito quando você nasceu. Gente, eu sei que para algumas pessoas é meio chovendo molhado, mas juro que eu recebo esse tipo de pergunta, então eu chego à conclusão que tem muita dúvida nessa questão do que é essa transcrição do registro civil. A transcrição do registro civil é quando você pega o registro original, vamos supor, a pessoa nasceu no Brasil, o oficial do Estado Civil, nesse caso, vai pegar essa certidão traduzida e apostilada e vai transcrever no livro de registros de nascimento italiano, tá? Só que ali, obviamente, você vai tá constando que você nasceu no dia que você nasceu, no Brasil, filhos de ciclano e fulano, tá? E que o procedimento, foi feito um procedimento de reconhecimento da cidadania italiana na data tal. Acabou. Esse reconhecimento, ele é feito desde o nascimento, tá? Então, você vai ser considerado cidadão italiano desde que você nasceu. E a partir daí você pode pedir a emissão da sua carteira de identidade italiana e o relato do passaporte italiano, tá ok? Vamos então agora, isso foi um resumão do que é o processo na Itália por via administrativa, tá? E lógico que existem várias vertentes aí, vários detalhezinhos que não dá para contar tudo, mas basicamente funciona dessa forma. Processo judicial. Como é que funciona o processo judicial? Bom, como primeira coisa, eu acho assim que a diferença entre o administrativo e o judicial para preparar a documentação é muito semelhante. A diferença é que no judicial não precisa ficar juntando certidão de óbito, porque é irrelevante isso, certo? E daí vai, logicamente, depender um pouco do caso concreto, porque se a gente tiver uma certidão de batismo, aí seria legal juntar uma certidão adicional. Enfim, isso também eu já conversei, já
já falei aqui, né, em um dos bate-papos anteriores, e vocês têm acesso a essas lives no canal do YouTube, tá ok? Mas, basicamente, você vai juntar a mesma documentação, apostilada e traduzida. Se outros familiares quiserem participar do mesmo processo judicial, eles podem. Vai precisar também de uma procuração para que o profissional aqui na Itália possa te representar no tribunal italiano, neste tipo de processo. E só. Só que eu digo, quem vai fazer tudo o resto é o advogado, certo? Como é que funciona esse processo aqui? Quais são as etapas do processo judicial? Então, uma vez que o processo ele é protocolado, ele é distribuído, ele no Tribunal de Roma, ele segue para a vara competente, que é a vara especial. E ali ele vai ser mandado para um juiz aleatoriamente, vai ser designado um juiz. Esse juiz vai pegar o processo e, com base na agenda dele, vai agendar a data da audiência. E depois que ele agendar a audiência, precisa aguardar a data da audiência. Geralmente o juiz não decide nada nessa audiência, ele se reserva para um momento sucessivo. Mas nessa audiência, digamos assim, ela é formalmente necessária porque é necessário verificar todos os pressupostos processuais, se foram respeitados, o direito de defesa também. Muitas vezes a parte contrária, que é o Ministério do Interior, não comparece, isso é comum. Não são todos os casos, mas uma boa parte deles. E o processo, se tudo correr bem, vai para a conclusão. O processo vai concluso. E daí a gente precisa aguardar a decisão do juiz. Uma vez decidido favoravelmente, o processo ele se conclui, né? Precisa aguardar aí o período de trânsito em julgado, mas uma vez que passa esse período que a decisão é definitiva, a gente já pode solicitar a transcrição dos registros de nascimento e casamento dos requerentes no comune competente. Lembra? A transcrição que a gente comentou ali no processo administrativo é a mesmíssima coisa. O oficial do Estado Civil do comune competente vai fazer a mesma coisa com os certidões de nascimento e casamento dos requerentes que foram reconhecidos cidadãos, tá ok? Em nenhum momento precisa vir para a Itália, não é necessária a presença, tá? Porque o advogado pode representar por procuração durante todas as fases do processo. Se quiser vir, tudo bem, é um direito da pessoa seguir isso pessoalmente, mas não é necessário. Bom, agora eu vou voltar e vou responder as perguntas. Deixa eu ver o que foi perguntado. Vamos ver desde o início. Para o processo, o JPA Romano, nossa, já veio aqui outras vezes, né? Eu lembro de você e faz perguntas muito, muito, muito boas. Vamos lá. Para o processo de reconhecimento da cidadania, caso os meus bisavós não tenham casado no civil e, portanto, não tenham certidão de casamento, o que fazer? Bom, então, existem duas interpretações. Daria sim para ingressar com processo judicial com base nisso, que a documentação não está completa. Assim, existe uma normativa que é a K28.1, uma circular antiga, de 1900 e bolinha, que diz que elenca todos os documentos necessários para esse procedimento. Então, se a pessoa não tem um documento ali,
Muito provavelmente, ingressando pela via administrativa ou através do consulado ou pelo comune, o comune ou o consulado não aceite essa documentação, tá? Rejeite o pedido. Se você tiver uma rejeição, perfeito, ingressa com o processo. Mas, quando você não tem a rejeição, porque você não quer esperar 12 anos para receber um não e depois esperar mais 2 anos para fazer um processo judicial, aí dá para tentar a via judicial. Mas fica muito a critério do juiz que pegar o processo, né? Não tem como saber. A gente depende dele, desse juiz que vai julgar a ação, tá ok? A Fran Reis. Estou reunindo a documentação, porém uma pessoa me desmotivou dizendo que estava há quase 20 anos esperando a cidadania via judicial. Hã? 20 anos? Nossa, me fala que eu quero saber desse caso. Deve ser um caso muito cabeludo, Fran. Desconheço outros casos a não ser o seu que você está me dizendo agora. 20 anos é muito tempo. Olha, Noelma, olá! Ai, peraí. Silêncio, silêncio. Tô tentando filtrar aqui algumas coisinhas. O que fazer se eu não encontrar a certidão de nascimento da minha bisa, que será minha dante causa? É possível que ela não tenha sido registrada? Encontrei a entrada dela aqui no Brasil. Eu acho difícil que ela não tenha sido registrada. Na pior das hipóteses, se você não encontrar o nascimento do registro civil, você busca o batismo. Mas eu acho que é muito difícil conseguir fazer assim, dá para entrar pela via judicial, tá? Mas você precisa provar que a pessoa nasceu na Itália, que ela era italiana, enfim, tem várias. Essa certidão de nascimento, ela é fundamental para o processo. Uma coisa é você não ter certidão de casamento, e aí tá bom, mas foi o pai da criança que transmite a cidadania e que declarou o nascimento, e a gente já mata aí a questão da dúvida com relação à filiação. Mas não é o caso do nascimento. O nascimento eu acho meio arriscado, né? Mas é a minha opinião. É isso aí, pessoal. Eu acho que as perguntas acabaram. Essa é a diferença, então, entre o processo de cidadania administrativo e o processo judicial. Então, a intenção é de esclarecer o que as pessoas acabam confundindo um pouco essa questão da faculdade. Não são dois procedimentos alternativos, tá? Você precisa, para ingressar com a via judicial, você precisa ter os pressupostos, você precisa ter o porquê de você estar pedindo isso por via administrativa, via judicial. Nós precisamos da certidão de casamento de todos, a Fran falou, ou somente de quem nasceu na Itália? De todos, Fran. A certidão de casamento, ela ajuda a comprovar a filiação, porque a partir do momento que que só uma pessoa declara o nascimento, se o casal é casado, era a questão da filiação legítima, que hoje nem existe mais, né? Se o casal era casado, tinha a presunção. Gente, desculpa, porque às vezes as palavras vira e mexe, vem uma palavra em italiano assim que é perfeita para o contexto que eu tô dizendo, aí eu fico assim, como se diz isso? Como se diz isso? Oi, Márcia. Não, Márcia, mas não tem problema. Você chegou atrasada, mas a live vai ficar no YouTube junto com as demais, tá? Quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais sobre cidadania italiana, dá uma passadinha lá no canal do YouTube que tá tudo lá.
Essa questão que a Fran estava falando, se precisa da certidão de casamento de todo mundo, precisa sim. Ao meu ver, é bom juntar. Porque assim, se não tiver, porque não existe, aí precisa ver o caso concreto, ver como é que tá a documentação, como é que tá o nascimento daquele filho proveniente daquele casamento, para ver se dá para. E lógico, mesmo que o advogado diga, isso tá ok, isso passa, pode acontecer de não passar, porque às vezes você pega um juiz que fica procurando pelo em ovo, né? Como diz a expressão italiana, e as coisas ficam mais difíceis. Bom dia, já tenho cidadania, porém adquiri antes de colocar sobrenome do meu esposo na identidade, CPF. Este ano troquei de emprego e tive que. Não completou a pergunta. Essa questão das mulheres, né, que mudam no Brasil, que adquirem o sobrenome do marido, quando é reconhecida a cidadania italiana, o oficial do Estado Civil, ele transcreve o nascimento desta requerente, né, dessa pessoa, com o nome de solteira, porque aqui na Itália a mulher não muda de sobrenome, tá? Então, seguindo a normativa italiana, eles transcrevem assim. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem aqui para mim, tá? Que durante este longo dia eu vou responder. Longo nem tão longo, né? Porque já são 3 da tarde aqui. Mas até o restante do dia e um pedacinho do dia de amanhã também eu vou responder vocês. Mas eu acredito que deve ter ficado bem claro essas questões aí, tá bom? Um abraço grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!